Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós disponibilizamos 7 questões de direito civil que foram objeto de cobrança do 33º exame. Hoje nós vamos corrigir 6 questões de direito administrativo do mesmo exame. Se você gostar do conteúdo, você pode nos ajudar deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber notificações das demais aulas que estão por vir. Forte abraço, vamos à aula! Vamos lá, pessoal, vamos começar a corrigir, então, 6 questões de direito administrativo que foram cobradas agora no 33º exame. Olha só, Flávio, oficial de justiça de determinado tribunal regional federal, no exercício de suas atribuições, ao se dirigir para uma diligência, foi surpreendido por intenso tiroteio. Em razão disso, Flávio adentrou clandestinamente o imóvel de Júlia, sendo que permaneceu no local sem determinação judicial por longo período e contra a vontade da proprietária. Diante da configuração de crime previsto na lei de abuso de autoridade, eis aqui o assunto da questão, né? Flávio foi denunciado no âmbito criminal, sendo certo que após o devido processo legal ele foi absolvido em decorrência da caracterização do estado de necessidade, operando-se o trânsito em julgado da sentença. Paralelamente foi instaurado o processo administrativo disciplinar para fins de obter a responsabilização de Flávio pela respectiva falta funcional. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Pessoal, então, Lei 13.869, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, é uma legislação relativamente nova e que trouxe aí a possibilidade de responsabilização criminal do agente público por abuso de autoridade, né? Atualizou a lei de abuso de autoridade. Então, olha só, artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Portanto, o artigo 6º está dizendo que as esferas penal, civil e administrativa, em regra, são independentes. Tá? Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que determinado servidor pratica um ilícito, é absolvido penalmente ou criminalmente por falta de prova. Entretanto, todavia, na esfera civil é condenado a indenizar e na esfera administrativa é punido com suspensão, por exemplo. Bom, então aí quer dizer que, em regra, essas esferas civil, penal e administrativa são independentes, tá bom? Agora, artigo 8º, faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no âmbito administrativo disciplinar, que é o caso da questão, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, 1, né? Em legítima defesa, 2, no estrito cumprimento do dever legal, 3, e no exercício regular de direito, portanto, 4 exceções que, se ocorrerem na esfera penal, têm os seus efeitos aí abrangidos para as esferas civil e administrativo disciplinar, tá bom? Vamos às assertivas, olha só, letra A. Diante da situação hipotética, assinale a afirmativa correta. O reconhecimento de que Flávio praticou o ato de abuso de autoridade em estado de necessidade na decisão prolatada na esfera penal faz sim coisa julgada no âmbito administrativo disciplinar. Disse isso o artigo 8º da Lei 13.869, tá bom? Esse é o gabarito da questão, letra A, tá bom? Letra B, pessoal, olha só. A existência de ação penal por abuso de autoridade em face de Flávio deveria ter impedido a instauração do processo administrativo disciplinar. Não tem que impedir nada, não deveria ter impedido nada. É aqui que está o erro da questão, tá? Por quê? Porque essas esferas, em regra, são independentes, tá? Você pode ter um processo correndo na esfera penal, outro processo correndo na esfera civil e outro processo correndo na esfera administrativo disciplinar, tá bom? C. A sentença penal que absolveu Flávio não pode repercutir. Em regra, sim. Entretanto, o artigo 8º traz exceções, que é o caso aqui do enunciado. Portanto, não pode repercutir
deixou a assertiva incorreta. Letra D, não é possível aplicar penalidade administrativa disciplinar a Flávio na medida em que toda e qualquer sentença absolutória penal vincula o controle da administração pública. Toda não. Nesse caso aqui, absolveu por ato praticado em estado de necessidade. Se fosse por falta de prova, não vincularia, tá bom? Então, toda sentença absolutória vincula, não vincula, gabarito letra A. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 28, prova tipo 1 branca. Há muitos anos, Bruno invadiu sorrateiramente uma terra devoluta, indispensável à defesa de fronteira, que já havia sido devidamente discriminada. Como não houve oposição, Bruno construiu uma casa, na qual passou a residir com sua família, além de usar o terreno subjacente para a agricultura de subsistência. A União, muitos anos depois do início da utilização do bem por Bruno, promoveu a sua notificação para desocupar o imóvel em decorrência de sua finalidade de interesse público. Na qualidade de advogado ou advogada, consultado ou consultada por Bruno, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a questão tratou aí da súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ler? Olha só. A ocupação indevida do bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias. Portanto, esse caso do Bruno é mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias, e tem natureza precária. A União poderia chegar e requisitar o terreno a qualquer tempo, tá? Pois bem, conforme precedente do STJ, o particular jamais exerce poderes de propriedade sobre imóvel público, impassível de uso capião. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessas áreas, senão mero detentor. Essa possibilidade por si só afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé. Dessa forma, é inadmissível que um particular retenha imóvel público sob qualquer fundamento, pois seria reconhecer por via transversa a posse privada do bem coletivo, o que está em desarmonia com o princípio da indisponibilidade do patrimônio público. Patrimônio público, em regra, só é disponível mediante lei. Por quê? Porque são os representantes do povo, não é do povo? Então, são os representantes do povo que devem legislar para dispor sobre o patrimônio público, tá bom? Então, cuidado. Vamos para as assertivas, olha só. Letra A. Bruno terá que desocupar o bem em questão e não terá direito à indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas, pois era mero detentor do bem da União. Ou seja, a assertiva se coaduna com o que nós colocamos aqui, tá bom? Letra A é o gabarito da questão. Letra B. A União não poderia ter notificado Bruno para desocupar o bem que ele não lhe pertence, na medida em que todas as terras devolutas são de propriedade dos estados em que se situa. A União poderia, sim, tá? Notificar Bruno a qualquer tempo. Eu já pararia por aqui, tá? C. Bruno pode invocar o direito fundamental à moradia para reter o bem em questão até que a União efetue pagamento pelas acessões e benfeitorias realizadas. A União não vai efetuar, porque Bruno é mero detentor e não tem direito à indenização por acessões ou benfeitorias realizadas. Disse isso o Superior Tribunal de Justiça. Então, Bruno não pode invocar o direito fundamental à moradia nesse caso concreto. Caso Bruno preencha os requisitos de uso capião extraordinária, não precisará desocupar o imóvel da União. Os imóveis públicos, em regra, não podem ser usucapidos. Então, ainda que Bruno preencha os requisitos da uso capião extraordinária, nesse caso concreto, precisará desocupar o imóvel, tá bom? Gabarito é letra A. Vamos para a próxima.
Para fins de contratar serviço de engenharia necessário ao desenvolvimento de sua atividade, que não abarca reforma de edifício ou equipamento, certa empresa pública federal realizou licitação na forma da Lei 13.303 de 2016. A sociedade empresária Feliz sagrou-se vencedora do certame. Após regular formalização do contrato, a entidade administrativa, diante do advento de nova tecnologia relevante, decidiu alterar as especificações do objeto mediante aditamento. Acerca dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, questão que trata aí da Lei 13.303 de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias, sendo elas, né, a sociedade de economia mista ou empresa pública da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. A lei abrange todas elas, tá? Artigo 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos 1 a 5 do artigo 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração por acordo entre as partes, portanto, tem que haver acordo entre as partes, nos seguintes casos, quando houver a modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica dos seus objetivos. Parágrafo 1º. O contrato poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E, no caso particular de reforma do edifício ou de equipamento, até o limite, portanto, tem um limite, 50% para os seus acréscimos, tá? Sobre o que trata o artigo 43, pessoal? Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes. Aí fala lá, empreitada por preço unitário e assim vai, tá? É o caso aqui da questão, né? Porque, olha lá, trata de contratar serviço de engenharia necessário ao desenvolvimento de sua atividade, que abarca reforma de edifício. Eu coloquei para tu ver como é que eles tiram as expressões dos artigos, que é para evitar a anulação e deixar clara a referência entre o caso concreto e o artigo. E aí, acerca da situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Olha só. Letra A. Ainda que haja acordo entre as partes, a alteração do contrato pretendida não é possível. A alteração do contrato, justamente porque houve acordo entre as partes e dentro do limite estabelecido na Lei 13.303, é possível sim, o não deixou a assertiva incorreta, tá? Letra B. A empresa pública tem prerrogativa de realizar a alteração do contrato, independentemente de acordo. A lei foi clara, desde que haja acordo entre as partes, tá? Caput do artigo 81. Logo, o independentemente deixou a assertiva B incorreta. A alternativa C é o gabarito da questão, olha lá. A alteração do contrato depende de acordo com a sociedade empresária feliz e deve respeitar o limite estabelecido na lei de regência. Portanto, a letra C é o gabarito da questão. Letra D, se houver acordo entre as partes, não há limitação. Há limitação, sim, para compras e serviços até 25%. Para reforma de edifício ou equipamento, até 50%. Tá? Quando coloca aqui, não há limitação legal, tá? Gabarito, portanto, é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 30. Prova tipo 1 branca. Luciano, proprietário de um terreno localizado no município Ômega, viajou para o exterior pelo período de 11 meses para realizar curso de especialização profissional. Quando retornou de viagem, verificou que o município, sem expedir qualquer notificação de forma irregular e ilícita, invadiu, olha só o termo, invasão, invadiu sua propriedade e construiu uma escola, em verdadeiro apossamento administrativo. As aulas na nova escola municipal já se iniciaram há 2 meses e verifica-se a evidente impossibilidade de se reverter a situação sem ensejar prejuízos aos interesses da coletividade. Ao buscar a assistência jurídica junto a conhecido escritório de advocacia, foi manejada em favor de Luciano a ação de
E aí ele fala em retrocessão, ele fala em indenização por desapropriação indireta, ele fala em reintegração de posse e interdito proibitório. Ele mistura diversos conceitos para saber se você conhece o assunto. Que assunto, professor? Intervenção do Estado na propriedade. Tá? Olha só, eu resumi aqui para vocês, porque esse é um assunto que demanda um estudo pormenorizado, tá? E está sempre na prova da ordem e outros exames de direito administrativo, portanto, você deve estudar. Mas olha só, letra A. A letra A está incorreta. Ó. A indenização por retrocessão por abuso de poder da municipalidade, que gera direito à justa e imediata indenização, exigível quando do trânsito em julgado da ação. Não é retrocessão. Professor, o que é retrocessão? Vamos lá. Ó. Retrocessão trata da retomada do bem, porque o ente estatal desapropriou o bem privado e não conferiu a ele nenhuma finalidade pública. É como se ele desapropriasse o seu terreno, da sua família, e deixasse o terreno lá. Mato, passou 1, 2, 3 anos e você viu, sei lá, a casa em que você nasceu, o imóvel comercial que você tinha como sobrevivência. O caso não se coaduna com tal instituto, haja vista que já foi construída escola e está em funcionamento há 2 meses. Tá? Então, não tem nada a ver com retrocessão. Portanto, caso de retrocessão não se coaduna aqui com um caso concreto. Tá? Letra B. Indenização por desapropriação indireta, que visa a justa e posterior indenização a ser paga por meio de precatório. Perfeito, pessoal. A desapropriação direta é fato administrativo pelo qual o Estado se apropria do bem particular sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. A ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não transcorridos o prazo para a aquisição da propriedade por uso capião, ante a impossibilidade de reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória em relação ao preço correspondente ao do objeto do apossamento administrativo. Perceba que a banca, ela falou lá em cima em apossamento administrativo. Se você soubesse que apossamento administrativo e desapropriação indireta são a mesma coisa, são sinônimos, você acertaria a questão. Tá? Gabarito, portanto, é a letra B que traz aí o que seria cabível no caso de Luciano. Tá? E já que estamos aqui, vamos lá. Ó, letra C, reintegração de posse por predestinação ilícita. Professor, o que é predestinação? Conceitua-se predestinação como a alteração de finalidade do objeto expropriado após a realização do procedimento expropriatório e efetiva tradição do bem para o patrimônio público. No presente caso, não houve desvio de finalidade, e sim invasão do ente municipal na propriedade de Luciano. Tá? Não houve nem procedimento expropriatório, simplesmente adentraram no terreno de Luciano, invadiram o terreno, desapropriaram, é um apossamento administrativo, é uma desapropriação indireta. Tá? Portanto, a predestinação ela ocorre quando o ente faz o processo, ou seja, inicia o procedimento que se dá pelo poder de polícia, que vai te notificar para você desocupar o imóvel, que vai fazer a avaliação do seu imóvel para a respectiva indenização. Entretanto, no caso de Luciano, isso não ocorreu. Tá? E aí ele teria que solicitar a indenização por desapropriação indireta. E a legislação diz que isso se dá, o pagamento se dará por meio de precatório, tá bom? Ao final da ação. Não tem nada a ver com reintegração de posse, tá? Falada aqui na letra C. E não é predestinação ilícita. A predestinação ela pode ser lícita ou ilícita. Quando é ilícita, professor? Quando o ente público vem desapropriar o seu imóvel e fala, vou construir um posto de saúde. Aí, 1 ano depois, você passa lá, construir uma escola. Não, isso é uma predestinação lícita, porque o fim público continua. O que não pode é a predestinação ilícita, que é o caso de quando desapropriam o seu imóvel, entretanto, não dão destinação nenhuma pública. Tá? Letra D, interdito proibitório. Interdito proibitório é uma das ações possessórias. As ações possessórias são aquelas que visam assegurar a posse
independentemente de qual direito real tenha lhe dado a causa. A ação de interdito proibitório é cabível quando há a existência de iminente violência, aquela violência que há uma ameaça de violência à sua posse, né? Essa violência ocorre na forma de turbação ou esbulho. Havendo concretização, todavia, caberá a ação de manutenção ou reintegração de posse. São as 3 ações processuais aí: interdito proibitório, manutenção de posse ou reintegração de posse, tá bom? Logo, o interdito proibitório não tem nada a ver com o enunciado da questão, gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Olha, pessoal, a sociedade empresária espertinha praticou atos de corrupção contra determinada organização pública internacional, mediante oferecimento de suborno para a obtenção de vantagens indevidas. Em razão disso, a Controladoria Geral da União instaurou procedimento administrativo para apurar a responsabilização administrativa de tal sociedade, considerando o disposto na Lei 12.846, a Lei Anticorrupção. Assinale a afirmativa correta. Lei 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção e também como Lei Empresa Limpa, traz regramentos sobre a responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, tanto dentro do país quanto em solo estrangeiro, tá? Se liga nisso. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, tá? Administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Portanto, não há que se falar em dolo ou culpa, tá? Já que a responsabilização é objetiva. Foi verificado o dano, né? Foi verificado aí o prejuízo, alguém vai responder, tá? Olha só, parágrafo único do artigo 1º, aplica-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como quaisquer fundações, associações ou entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial, representação no território nacional, constituídas de fato ou de direito. Portanto, uma sociedade constituída apenas de fato, né, não tem contrato social, pode praticar ato caracterizado na lei anticorrupção? Sim, tá bom? Artigo 2º, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Artigo 3º, a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes e administradores e de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito, tá bom? Vamos para as assertivas, olha só. Considerando o disposto na lei anticorrupção, assinale a afirmativa correta. Não é possível a responsabilização administrativa da sociedade espertinha por atos de corrupção praticados contra a organização pública internacional. Vimos que praticados contra organização pública nacional ou internacional são abrangidos pela Lei 12.846. Portanto, quando bota aqui, ó, não é possível, na verdade, é possível, tá? Letra B. A responsabilização administrativa pela CGU não necessita de caracterização do elemento subjetivo. Perfeito, né? Porque acabamos de ler que a responsabilização é objetiva. Continuando, ó. Não necessita de caracterização do elemento subjetivo na conduta da sociedade empresária espertinha, pois tal responsabilidade é objetiva. Perfeito, aqui o gabarito da questão, tá bom? C. A aplicação de penalidades administrativas pela CGU depende da responsabilidade ou da responsabilização individual de pessoa natural. Na verdade, independe, são coisas diferentes, né? Você vai punir o CNPJ pelo ato ilícito, ou seja, a sociedade, e vai punir também, se for o caso, os administradores, tá? E aí, lógico, os administradores vai ser verificado com base na responsabilização subjetiva, tá? Letra D. O processo administrativo instaurado pela CGU poderá resultar na aplicação de penalidade de multa e de dissolução compulsória
da sociedade empresária. O processo administrativo não, tá? Para haver dissolução compulsória, tem que haver processo judicial, tá? Isso está na lei e você pode ir lá e verificar, mas de cara eu quero que você guarde isso. Dissolução compulsória de sociedade empresária, só através de processo judicial, nunca por ato administrativo, tá bom? Gabarito, portanto, é a letra B. A letra D está incorreta porque trouxe essa informação aí errada, né? Dissolução de sociedade empresária por processo administrativo. Tá ok? Gabarito, letra B, vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 32, questão desatualizada. Que isso não é possível. Já tem uma questão do 33º exame que está desatualizada? Sim. Vou te explicar por quê. Vamos iniciar a correção. Olha só. João da Silva, governador do estado Alfa, de forma dolosa, no exercício das funções, revelou em entrevista a veículos de imprensa fato de que tinha ciência em razão de suas atribuições e que devia permanecer em segredo, consistente em relatório de inteligência policial, cujas diligências ainda estavam em curso. A publicização indevida comprometeu as atividades de inteligência, bem como de investigação em andamento relacionadas com a prevenção e repressão de infrações. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para apurar os fatos e, fim da investigação, restou comprovada a prática de ato ilícito, razão pela qual o MP ajuizou a ação, e aí ele coloca, ação por crime de responsabilidade, ação civil pública, ação por crime de responsabilidade e ação civil pública na letra D. Tá? Vamos para a Lei 8.429, de 92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude de prática de atos de improbidade administrativa. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade caracterizada por uma das seguintes condutas. Inciso 3. Revelar o verbo, né, o mesmo que está no enunciado. Fato ou circunstância de que tinha ciência em razão de atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade ou do Estado. Portanto, o governador João da Silva, aqui no caso concreto, praticou sim ato de improbidade administrativa a ser apurado no âmbito da Lei 8.429, com base no artigo 11, inciso 3. Tá? Quanto a isso, não há dúvida. Artigo 2º da Lei 8.429. Para os efeitos desta lei, considera-se o agente público o agente político. Opa, o governador pode sim ser alvo de ação de improbidade administrativa, tá? O servidor e todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função às entidades referidas no artigo 1º desta lei. Artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Civil, salvo o disposto nessa lei. Tá? E aí, pessoal, a Lei 14.230 de 2021, que entrou em vigor em 25 de outubro de 2021, que é uma data posterior à publicação do edital do 33º exame. Foi publicado em 11 de 8 de 2021. Os examinandos deveriam observar a legislação em vigor até a abertura do edital, portanto, até 11 de 8 de 2021. Em outubro, 25 de outubro, essa lei foi alterada. Tá? E essa lei, no artigo 17D, né, a atual redação diz o seguinte, a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei. Qual lei? A Lei 8.429, já alterada. E não constitui ação civil, vedado o seu ajuizamento, ou seja, o ajuizamento de ação de improbidade administrativa para o simples controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Para isso, né, para fazer a proteção do patrimônio
público e da legalidade o rito da Lei 7.347, a Lei da Ação Civil Pública, tá? Portanto, a nova redação da Lei 8429, alterada pela Lei 14.230, separou a ação por improbidade administrativa da ação civil pública, tá? Cuidado, porque isso aqui é importante e alteraria aí a ação a ser proposta na letra A, tá bom? Entretanto, nós vamos resolver levando em consideração a legislação à época, mas eu já falei aqui a alteração, tá? Vamos para as assertivas, olha só. Letra A. O Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil para apurar os fatos e, fim da investigação, restou comprovada a prática de ato ilícito, razão pela qual o MP ajuizou a ação civil pública. Olha, já não é mais ação civil pública, acabamos de ver. Seria a ação de improbidade administrativa, já que a lei agora separou uma coisa da outra, tá? A lei de improbidade administrativa tem caráter sancionatório. A lei, a ação civil pública tem caráter reparador e protetivo, tá? Portanto, na letra A seria, hoje, né, seria ação de improbidade administrativa, por ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública. Perfeito, tá? Esse aqui era o gabarito à época. Hoje seria ação por improbidade administrativa, tá? Letra B. O MP ajuizou a ação por crime de responsabilidade, já que nenhum agente político se sujeita ao regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa. Vimos que no artigo 2º da Lei 8429, agente político se sujeita sim à Lei de Improbidade Administrativa, tá? Ó, nenhum agente político, deixou a assertiva bem correta. Letra C. O MP ajuizou a ação por crime de responsabilidade, já que o governador do Estado não se sujeita ao regime jurídico da lei. O governador do Estado é agente político. Portanto, se sujeita sim, ó, tá? Se sujeita sim ao regime jurídico da lei de improbidade administrativa. Letra D. Ação civil pública com pedido de impeachment. Aí, pessoal, ó, vamos para o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Olha só. Os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos ao duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil por atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Tá? Perfeito. É o entendimento do Supremo e a banca observou esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Além disso, olha só, os pedidos de impeachment de agentes políticos não podem ser manejados através de ação civil pública, mas sim através de rito procedimental específico estipulado na Lei 1079 de 1950, tá bom? Portanto, não pode ser uma ação civil pública acumulada com pedido de impeachment, tá bom? Portanto, ó, com pedido de impeachment deixou a assertiva incorreta, tá? Gabarito é a letra A, já desatualizado, tá? Com isso, pessoal, nós terminamos aí a correção, tá, de 6 questões de direito administrativo. Espero, com isso, ter ajudado aí nos seus estudos. Um forte abraço, bons estudos.